O sol do sertão já começava a descer quando os homens da volante receberam uma notícia que parecia mais um boato daqueles que corriam de boca em boca pelas feiras do Nordeste. Diziam que Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, seguia em direção a uma pequena cidade do interior, ignorando todos os avisos que lhe haviam sido enviados. Ninguém sabia ao certo quem tinha coragem suficiente para alertar o rei do cangaço, mas a mensagem havia chegado até ele. E a mensagem era clara: não entre naquela cidade. Naqueles tempos de cangaço, coronelismo e disputas sangrentas pelo poder, um aviso assim não surgia por acaso. O sertão nordestino estava acostumado com emboscadas, traições e vinganças. Cada vereda escondia segredos. Cada fazenda tinha aliados e inimigos. E cada povoado carregava histórias que eram passadas de geração em geração. Na pequena cidade, os moradores viviam uma rotina simples. As casas de taipa alinhadas ao redor da praça principal, a igreja observando tudo do alto e os comerciantes fechando as portas antes mesmo do cair da noite faziam parte do cotidiano. Mas naquela semana, algo diferente pairava no ar. As conversas haviam mudado. Os homens se reuniam em silêncio nas bodegas. As mulheres cochichavam nas janelas. Os mais velhos diziam que tempos difíceis estavam chegando. E os mais jovens ouviam, em silêncio, os relatos sobre os antigos confrontos entre cangaceiros e forças policiais. Tudo começou quando um viajante apareceu montado em um cavalo cansado, trazendo notícias vindas das caatingas. Lampião está vindo. A frase se espalhou mais rápido do que o vento seco que levantava a poeira das estradas. Alguns se benzeram. Outros correram para esconder dinheiro e mantimentos. Havia quem ainda lembrasse das visitas anteriores dos bandos de cangaceiros. Em algumas ocasiões, Lampião chegava em paz, comprava alimentos, conversava com moradores e seguia a viagem. Em outras, bastava uma ofensa ou uma desconfiança para que tudo terminasse em tiros e sangue. Por isso, a apreensão era inevitável. Mas existia um detalhe que poucos conheciam. Dias antes, um homem misterioso havia procurado um dos coiteiros ligados ao bando. Falou baixo, olhando para os lados. Diga a Virgulino que não venha. Diga que é melhor mudar a rota. O recado percorreu quilômetros até alcançar o esconderijo dos cangaceiros. E, quando finalmente chegou aos ouvidos de Lampião, todos esperavam que ele escutasse. Mas Virgulino Ferreira nunca foi homem de aceitar ordens. Sentado à sombra de um juazeiro, usando seus famosos óculos redondos e o chapéu de couro ornamentado com medalhas, o chefe do cangaço ouviu tudo em silêncio. Ao seu lado estavam alguns dos homens mais fiéis do bando. Entre eles, veteranos que já haviam enfrentado inúmeras perseguições das volantes. Capitão, talvez seja melhor evitar essa cidade, comentou um dos cangaceiros. Lampião permaneceu imóvel. E desde quando Virgulino Ferreira foge de aviso? Respondeu calmamente. O silêncio tomou conta do grupo. Maria Bonita, que observava tudo de perto, percebeu que algo incomum havia surgido naquele olhar. Não era medo. Nunca fora. Mas talvez uma pequena inquietação. Quem mandou esse recado? Perguntou ela. Ninguém sabia. Esse era justamente o problema. No sertão, um inimigo conhecido podia ser enfrentado. Mas um inimigo oculto era muito mais perigoso. Mesmo assim, Lampião parecia decidido. Os homens começaram a preparar os animais. As cartucheiras foram revisadas. Os punhais, afiados. As espingardas, limpas cuidadosamente. Aquela era uma rotina comum para quem vivia sob constante perseguição das tropas estaduais. A fama de Lampião já havia ultrapassado as fronteiras de Pernambuco, Sergipe, Bahia, Alagoas, Paraíba e Ceará. Seu nome era conhecido em todo o Nordeste brasileiro. Uns o viam como bandido. Outros, como justiceiro. Muitos apenas sentiam medo. Mas havia algo naquela cidade que despertava a curiosidade do capitão. Algo que ele não revelava nem mesmo aos homens mais próximos. Enquanto a noite caía sobre a caatinga, um velho coiteiro se aproximou lentamente. Seu rosto carregava a expressão de quem já tinha visto muita coisa. Capitão, eu ouvi umas conversas estranhas.
Lampião ergueu os olhos. Que conversas! Dizem que estão lhe esperando. Alguns homens se entreolharam. As volantes? Perguntou um cangaceiro. O velho balançou a cabeça. Não sei. Mas quem espalhou o aviso estava apavorado. Maria Bonita sentiu um arrepio. E o velho continuou. Faz mais de 40 anos que vivo nessas terras. E aprendi uma coisa. Quando alguém se arrisca para avisar um homem como o senhor, é porque a coisa é séria. Por alguns segundos, ninguém falou. Até que Lampião se levantou. Colocou o chapéu de couro sobre a cabeça e ajeitou a cartucheira. Então pronunciou palavras que deixariam todos inquietos. Pois digam a quem mandou o recado, que Virgulino Ferreira vai entrar naquela cidade. E ninguém será capaz de impedir. Mas o que Lampião ainda não sabia era que, naquele exato momento, pessoas escondidas observavam seus movimentos. E entre elas havia alguém que conhecia todos os caminhos do bando. Alguém que esperava apenas uma oportunidade. E aquela oportunidade estava mais próxima do que o rei do cangaço imaginava. A notícia da decisão de Lampião se espalhou entre os homens do bando como um vento carregado de poeira. Alguns tentavam esconder a preocupação, mas os mais antigos sabiam reconhecer quando o destino parecia lançar sinais difíceis de ignorar. O sertão tinha suas próprias leis, e muitos cangaceiros acreditavam que certos avisos jamais deveriam ser desprezados. Naquela noite, enquanto as fogueiras iluminavam a caatinga, poucos conseguiram dormir. O silêncio era quebrado apenas pelo canto distante dos insetos e pelo relinchar dos cavalos amarrados próximos ao acampamento. Maria Bonita observava Virgulino em silêncio. Ela conhecia o capitão melhor do que ninguém. Lampião estava pensativo. Algo raro. Normalmente, quando tomava uma decisão, não demonstrava qualquer hesitação. Mas o recado misterioso parecia ter deixado uma pequena sombra em sua mente. Ainda assim, o orgulho e a fama construída em anos de batalhas falavam mais alto. Recusar-se a entrar naquela cidade poderia ser interpretado como sinal de fraqueza. E Lampião jamais permitirá que seus inimigos pensassem algo assim. Nas primeiras horas da manhã, o grupo iniciou a marcha. O sol ainda surgia no horizonte quando os cangaceiros começaram a atravessar as trilhas estreitas da caatinga nordestina. As plantas espinhosas, as pedras e a poeira faziam parte da vida daqueles homens acostumados a sobreviver nas regiões mais áridas do Nordeste. Enquanto avançavam, um dos cabras mais jovens resolveu perguntar: Capitão, o senhor acredita em mau agouro? Alguns homens sorriram. Outros aguardaram a resposta. Lampião continuou cavalgando por alguns metros antes de responder. Acredito em homem covarde. Mau agouro nunca puxou gatilho. As palavras arrancaram algumas risadas, mas nem todos ficaram tranquilos. Corisco, um dos mais temidos integrantes do cangaço, cavalgava logo atrás. Conhecido por sua coragem e temperamento explosivo, ele também havia escutado comentários estranhos nas últimas semanas. Coiteiros que normalmente ajudavam o grupo estavam sumindo. Alguns comerciantes se recusavam a conversar. E até certos coronéis, que antes mantinham relações discretas com os cangaceiros, agora pareciam mais cautelosos. Nada disso era comum. Capitão, falou Corisco. Tem coisa errada nesse caminho. Lampião virou o rosto. Desde quando você ficou medroso? Medroso? Não. Desconfiado. Virgulino apenas sorriu. Então continue desconfiado. Eu continuarei andando. A pequena cidade, sem saber exatamente quando, já havia mergulhado em um clima de tensão. Muitos moradores começaram a abandonar suas casas e se refugiar em fazendas mais distantes. Outros decidiram permanecer, confiando que nada aconteceria. Mas os mais velhos estavam inquietos. Na praça principal, um ancião conhecido por todos se aproximou do padre da igreja. Padre, isso não vai terminar bem. O senhor acha que Lampião realmente vem? Tenho certeza. E por que tanta preocupação? O velho respirou fundo. Porque nunca vi tanta gente em silêncio. O padre estranhou a resposta. Silêncio? Sim. Quando existe medo, as pessoas falam. Quando existe pânico, elas se calam.
E era exatamente isso que acontecia. As janelas permaneciam fechadas. As ruas estavam vazias. Até os comerciantes encerravam suas atividades mais cedo. Mas existia um grupo de homens que observava tudo em segredo. Reunidos em uma propriedade afastada, conversavam em voz baixa. Mapas improvisados estavam espalhados sobre uma mesa. Espingardas eram revisadas. Cartuchos eram separados. E um dos presentes fez uma pergunta. Tem certeza de que ele virá? O homem mais velho respondeu sem hesitar. Virgulino é orgulhoso. Se mandaram um aviso, ele fará justamente o contrário. Então o plano continua? Continua. Ninguém ali pronunciava o nome de Lampião em voz alta. Como se até mesmo as paredes pudessem escutar. Enquanto isso, a dezenas de quilômetros dali, o rei do cangaço seguia avançando. Ao meio-dia, o grupo fez uma breve parada próximo a uma fonte de água. Foi então que surgiu outro visitante inesperado. Era um vaqueiro. Homem simples. Rosto castigado pelo sol. Ao reconhecer Lampião, desmontou rapidamente e retirou o chapéu em sinal de respeito. Capitão, o que deseja? Perguntou Virgulino. O homem parecia nervoso. Não vá. Os cangaceiros se entreolharam. Mais um aviso. Lampião permaneceu em silêncio. Quem mandou você? Perguntou Corisco. Ninguém. Então por que veio? Porque ouvi umas conversas ruins. E porque muita gente boa pode morrer. Lampião desceu do cavalo. Caminhou lentamente até ficar frente a frente com o vaqueiro. Você sabe com quem está falando? Sei. E mesmo assim teve coragem de vir até aqui? Tive. Por alguns segundos, ninguém respirava. Então o vaqueiro disse algo que fez até Maria Bonita perder o sorriso. Capitão, dessa vez o perigo não está na estrada. Está esperando pelo senhor na chegada. Um silêncio pesado tomou conta do local. Os homens do bando aguardavam uma explosão de raiva. Mas, para surpresa de todos, Lampião apenas colocou a mão no ombro do vaqueiro. Volte para casa. Capitão. Volte para casa. E esqueça que me viu. O homem hesitou. Mas acabou obedecendo. Quando ele desapareceu na trilha, Maria Bonita se aproximou. 2 avisos, Virgulino. Lampião ajeitou os óculos redondos. Já recebi centenas. Mas nunca em tão pouco tempo. O capitão permaneceu calado. Por dentro, começava a admitir que aquilo era estranho. Muito estranho. Só que agora já era tarde demais para voltar atrás. A notícia de que Lampião estava cada vez mais próximo da cidade já havia chegado aos ouvidos de pessoas que aguardavam sua chegada com uma ansiedade assustadora. E entre elas havia alguém que conhecia os hábitos do capitão. Alguém que sabia por onde ele passaria. Alguém que, anos antes, jurara lealdade eterna ao rei do cangaço. Mas que agora escondia uma verdade capaz de mudar tudo. E quando Lampião finalmente descobrisse quem era aquela pessoa, seria tarde demais. O calor do sertão parecia ainda mais intenso naquela tarde. A poeira levantada pelos cavalos do bando de Lampião se espalhava pelas trilhas estreitas da Caatinga, enquanto os homens avançavam em silêncio. Era estranho. Normalmente, durante as viagens, os cangaceiros contavam histórias, faziam brincadeiras ou cantavam modas antigas. Mas naquele dia, o clima era diferente. Ninguém conseguia tirar da cabeça os avisos recebidos. 2 homens desconhecidos, em momentos diferentes, haviam arriscado a própria vida apenas para dizer a mesma coisa. Não vá. Mas Virgulino Ferreira da Silva não havia se tornado o rei do cangaço por recuar diante de ameaças. Muito pelo contrário. Sua fama fora construída justamente pela coragem e pela capacidade de desafiar os perigos que surgiam pelo caminho. Durante anos, as forças policiais, conhecidas como volantes, haviam tentado cercá-lo. Governadores prometiam recompensas. Coronéis faziam alianças secretas. E mesmo assim, Lampião continuava escapando. Talvez por isso a confiança do capitão fosse tão grande. Ou talvez fosse exatamente essa confiança que começava a se transformar em excesso de segurança. Ao cair da tarde,
O grupo se aproximou de uma fazenda conhecida por servir de apoio ao cangaço. O proprietário era um velho coiteiro chamado Severino Alves, homem respeitado e que durante muitos anos ajudara os homens de Lampião com comida, abrigo e informações. Mas quando os cangaceiros chegaram, encontraram algo estranho. A porteira estava aberta. As galinhas andavam soltas. Os cachorros não latiam. E não havia sinal de ninguém. Corisco foi o primeiro a perceber. Capitão, isso não está certo. Lampião desmontou lentamente. Observou ao redor. Tudo parecia abandonado. Severino! Gritou um dos cabras. Nenhuma resposta. Maria Bonita sentiu um arrepio. Essa casa nunca fica vazia. Lampião entrou. As panelas estavam sobre a mesa. Um prato havia sido deixado pela metade. Uma cadeira caída no chão chamava a atenção. Parecia que alguém saíra às pressas. Procurem por ele, ordenou o capitão. Os homens se espalharam. Minutos depois, um dos cangaceiros retornou correndo. Capitão! Encontrou alguma coisa? Venha ver. Nos fundos da propriedade, próximo ao curral, havia uma cruz improvisada fincada na terra. E nela, preso por um punhal, estava um pedaço de papel. Corisco arrancou o recado. Leu em voz alta. Ainda há tempo para voltar. O silêncio tomou conta do grupo. Ninguém falou por alguns segundos. Nem mesmo Lampião. A expressão em seu rosto havia mudado. Pela primeira vez, alguns homens perceberam algo incomum. Inquietação. Quem fez isso? Perguntou Maria Bonita. Ninguém sabia. Corisco apertou os punhos. Isso é provocação. Mas Lampião continuava olhando para a cruz. Não. Como assim, capitão? Quem deixou isso não quer me provocar. Quer me assustar. E conseguiu? Perguntou um dos homens. Virgulino virou lentamente o rosto. Ainda não nasceu o homem que consegue isso. Apesar da resposta firme, o ambiente já não era o mesmo. Até os cangaceiros mais experientes começavam a sentir o peso daqueles acontecimentos. Quando anoiteceu, resolveram acampar próximos dali. As fogueiras foram acesas. Mas quase ninguém tinha apetite. O velho Antônio Ferreira, irmão de Lampião, observava as estrelas quando resolveu se aproximar do capitão. Virgulino, fale. Faz anos que estamos nessa vida. Faz. Quantas vezes alguém tentou avisar você antes? Lampião permaneceu em silêncio. Nenhuma, respondeu Antônio. O capitão não disse nada, porque sabia que o irmão estava certo. As perseguições eram constantes. As emboscadas aconteciam. Mas nunca daquela forma. Nunca tantas pessoas diferentes haviam se arriscado apenas para mandar o mesmo recado. Mais tarde, enquanto todos descansavam, Maria Bonita se aproximou. Você está preocupado. Não. Eu conheço seus olhos. Lampião sorriu. E o que eles dizem? Que você está pensando? Pensar não é crime. Mas para você é raro. Os dois riram discretamente. Mas logo o sorriso desapareceu. Virgulino, e se eles tiverem razão? Lampião olhou para a escuridão. Se eu voltar agora, nunca mais serei Lampião. Prefere morrer? Prefiro continuar sendo quem sou. Maria Bonita abaixou a cabeça. Porque conhecia aquela resposta. E sabia que ninguém mudaria a decisão do capitão. Mas naquela mesma noite, a quilômetros dali, homens reunidos em segredo recebiam uma notícia que os deixou animados. Ele continua vindo. Um sorriso surgiu no rosto do líder do grupo. Eu sabia. Tem certeza de que ele não desconfia? Não. E se alguém contar? Não vai contar. Por quê? O homem apoiou as mãos sobre a mesa. Então respondeu. Porque a pessoa que nos deu todas as informações continua ao lado dele. Os presentes se entreolharam. Tem certeza? Absoluta. E Lampião não percebeu nada? O orgulho dele não deixa. Uma risada baixa ecoou pelo cômodo. Então finalmente chegou a hora? O homem mais velho respirou fundo. Sim. Depois de tantos anos. Chegou. E enquanto Lampião dormia acreditando que ainda controlava a situação,
Uma traição silenciosa crescia ao seu redor. Uma traição preparada há meses. Uma traição arquitetada por alguém que compartilhava refeições, cavalgadas e segredos do bando. Alguém que o capitão considerava leal. E quando o nome desse traidor fosse revelado, nem mesmo o rei do cangaço estaria preparado para o choque. A madrugada avançava lentamente sobre a Caatinga. O vento quente soprava entre os mandacarus e o brilho das estrelas iluminava o acampamento improvisado do bando de Lampião. Alguns homens finalmente conseguiram dormir, mas outros permaneciam acordados, incomodados por uma sensação que não sabiam explicar. Era como se o sertão inteiro estivesse em silêncio, esperando alguma coisa acontecer. Lampião continuava desperto. Sentado sobre uma pedra, observava as brasas da fogueira se apagarem aos poucos. Em sua mente, os acontecimentos dos últimos dias se misturavam. O primeiro aviso. O vaqueiro desconhecido. A fazenda abandonada. A cruz fincada no chão. E o bilhete preso pelo punhal. Ainda há tempo para voltar. Qualquer outro homem talvez tivesse mudado seus planos. Mas Virgulino Ferreira da Silva carregava consigo algo que o acompanhava desde a juventude: o orgulho. Era justamente esse orgulho que o transformará em uma das figuras mais conhecidas da história do cangaço nordestino. O mesmo orgulho que lhe permitirá sobreviver a inúmeros combates contra as volantes e desafiar autoridades em diversos estados do Nordeste. Mas também era o orgulho que o impedia de recuar. Antes do amanhecer, Corisco se aproximou. Capitão. Não dormiu? Nem você. Lampião apenas sorriu. Tem alguma coisa errada. Eu sei. Corisco se sentou ao lado dele. Ainda podemos mudar a rota. Não. Virgulino. Já decidi. Corisco abaixou a cabeça. Sabia que insistir era inútil. Então pelo menos devemos aumentar a vigilância. Faça isso. E os coiteiros? Lampião suspirou. Não confio em ninguém até entendermos o que está acontecendo. A resposta surpreendeu Corisco. Durante anos, os coiteiros haviam sido fundamentais para a sobrevivência do cangaço. Eram eles que forneciam abrigo, alimentos e notícias sobre a movimentação das tropas. Sem aquela rede de apoio, a vida dos cangaceiros seria praticamente impossível. Mas agora o próprio Lampião demonstrava desconfiança. E isso era um sinal preocupante. Quando o dia amanheceu, os homens voltaram à estrada. O destino estava cada vez mais próximo. Ao longo do caminho, encontraram pequenas comunidades praticamente vazias. As portas das casas estavam fechadas. Algumas janelas permaneciam entreabertas, revelando olhares assustados. As pessoas sabiam. A notícia da aproximação do rei do cangaço havia corrido rapidamente pelas vilas e povoados. Uma mulher idosa, ao reconhecer o bando, fez o sinal da cruz. Um menino correu para dentro de casa. E um comerciante fechou as portas da venda antes mesmo da passagem dos cangaceiros. Aquilo chamou a atenção de Maria Bonita. Nunca vi o povo agir assim. Lampião observava tudo em silêncio. Era verdade. Em muitos lugares, sua chegada despertava medo. Mas também curiosidade. Havia pessoas que saíam às ruas para vê-lo de perto. Naquela região, porém, era diferente. Parecia que todos queriam desaparecer. Ao meio-dia, resolveram descansar próximos a um riacho. Enquanto alguns homens alimentavam os cavalos, Dadá, companheira de Corisco, percebeu algo estranho. Tem gente observando. Corisco imediatamente levou a mão ao rifle. Onde? Lá em cima. Sobre uma elevação distante, uma figura desapareceu rapidamente entre os arbustos. Os homens correram até o local, mas não encontraram ninguém. Apenas marcas recentes no chão. Alguém estivera ali. E havia fugido segundos antes. Espião? Perguntou um dos cangaceiros. Corisco voltou preocupado. Seja quem for, conhece a região. Lampião permaneceu tranquilo. Deixe que observem. Capitão, isso pode ser perigoso. Perigoso é deixar o medo tomar conta da cabeça. Mas, no fundo, até ele começava a perceber que algo maior estava em movimento. Naquela mesma tarde,
A pequena cidade que tanto preocupava os moradores recebia visitantes inesperados. Homens armados chegavam discretamente. Uns vinham de fazendas próximas. Outros surgiam em silêncio pelas estradas secundárias. Ninguém chamava atenção. Ninguém usava uniforme. Mas todos carregavam armas. Reunidos em uma casa afastada, ouviam atentamente as instruções do líder. Ele está perto. Quanto tempo? Um dia, talvez menos. E o informante? O homem sorriu. Continua ao lado dele. Tem certeza? Completa. Então não há como falhar. O líder apoiou o dedo sobre um mapa desenhado à mão. Lampião fará exatamente o que esperamos. E se resolver voltar? Não vai. Como pode ter tanta certeza? O homem respondeu sem hesitar. Porque conheço Virgulino Ferreira melhor do que ele imagina. As palavras deixaram todos em silêncio. Enquanto isso, o bando seguia avançando. No final da tarde, um dos cangaceiros mais antigos, chamado Cajazeira, aproximou-se do capitão. Seu rosto demonstrava preocupação. Capitão, eu tive um sonho. Alguns homens riram. Mas Lampião respeitava os sinais em que muitos sertanejos acreditavam. E o que viu? Sangue. O grupo inteiro ficou em silêncio. Vi fumaça. Vi gente correndo. E ouvi tiro por todos os lados. Ninguém falou nada. Sonhos não matam ninguém, respondeu Lampião. Talvez não. Então esqueça. Mas Cajazeira continuou. Também vi uma coisa pior. O quê? O homem engoliu em seco. Vi alguém do nosso lado abrindo a porta para a morte entrar. Corisco e Maria Bonita se entreolharam. Até Lampião perdeu o sorriso. Porque aquela frase parecia se juntar a todas as outras peças daquele quebra-cabeça. Avisos. Bilhetes. Espiões. Silêncio nas cidades. E agora? A possibilidade de uma traição. Mas o que nenhum deles sabia era que, naquele exato momento, um dos homens do próprio bando se afastava discretamente, alegando procurar água para os cavalos. Ninguém desconfiou. Ninguém o seguiu. E escondido atrás de uma formação rochosa, aquele homem retirou algo do bolso. Era um pequeno pedaço de pano. Um sinal combinado. Uma mensagem silenciosa. A confirmação de que Lampião continuava avançando. E assim que o tecido foi levantado, alguém, muito distante dali, finalmente sorriu. Porque a armadilha estava quase pronta. O sol desaparecia lentamente atrás das serras quando o bando decidiu interromper a viagem e montar acampamento mais uma vez. A distância até a cidade já não era grande. Se mantivessem o ritmo, chegariam ao destino na manhã seguinte. Mas, estranhamente, ninguém parecia satisfeito com aquela perspectiva. Os homens mais jovens tentavam esconder o nervosismo, enquanto os veteranos permaneciam em silêncio. Muitos deles haviam sobrevivido a perseguições implacáveis das volantes, escapado de cercos e enfrentado tiroteios em plena Caatinga. Ainda assim, havia algo diferente naquela situação. Uma sensação difícil de explicar. Como se o sertão estivesse enviando sinais que ninguém conseguia ignorar completamente. Maria Bonita percebeu isso antes dos outros. Enquanto distribuía os mantimentos para o jantar, observava os rostos dos cangaceiros. Ninguém cantava. Ninguém ria. Ninguém contava causos. Aquilo não era normal. Virgulino, disse ela em voz baixa. Eles estão assustados. Lampião ergueu os olhos. Homem que vive nessa vida não pode ter medo. Mas pode ter pressentimento. O capitão não respondeu. Porque ele próprio começava a sentir algo parecido. Mais tarde, Corisco reuniu alguns dos homens mais antigos. Quero vigilância redobrada. O senhor acredita que as volantes estão por perto? Perguntou o gato. Não sei. Então por que tanta preocupação? Corisco respirou fundo. Porque nunca vi o capitão tão calado. As palavras fizeram todos se entreolharem. Era verdade. Virgulino Ferreira sempre transmitirá confiança aos seus homens. Mesmo nos momentos mais perigosos, era conhecido por manter a calma. Mas agora parecia distante. Pensativo.
como se algo o incomodasse profundamente. Naquele mesmo instante, a poucos quilômetros dali, um cavaleiro galopava em direção à cidade. Ao chegar, foi imediatamente conduzido para uma casa isolada. Lá dentro, vários homens aguardavam. E então? Perguntou o líder. Ele continua vindo. Um sorriso apareceu no rosto dos presentes. Quantos homens? Mais de 20. Estão desconfiados? Alguns, sim. E Virgulino? Continua decidido. Excelente. O homem mais velho apoiou as mãos sobre a mesa. Amanhã tudo termina. Um dos presentes, porém, demonstrou preocupação. E se ele perceber? Não perceberá. Tem certeza? Absoluta. Por causa do informante? O velho assentiu. Sim. Ainda não consigo acreditar. Nem ele acreditará quando descobrir. Uma risada baixa ecoou pelo cômodo. Mas nenhum deles imaginava que, naquele mesmo momento, alguém começava a desconfiar. Era Corisco. Enquanto fazia a ronda pelo acampamento, percebeu algo estranho. Um dos homens havia desaparecido. Onde está Zabelê? Perguntou. Ninguém sabia. Faz quanto tempo? Uns 20 minutos, talvez. Corisco imediatamente pegou a espingarda. Procurem. Os cangaceiros se espalharam. Lampião também foi avisado. Sumiu? Sim, capitão. Sozinho? Sozinho. Virgulino permaneceu em silêncio. 20 minutos depois, Zabelê retornou. Carregava um balde com água. Onde estava? Perguntou Corisco. Fui buscar água. Demorou demais. O riacho estava longe. Corisco continuava desconfiado. Mas Lampião fez um gesto. Deixe. Capitão. Eu disse deixe. Zabelê abaixou a cabeça e se afastou. No entanto, Corisco não gostou. Muito menos Maria Bonita. Tem alguma coisa errada naquele homem, comentou ela. Talvez. Você também percebeu? Corisco assentiu. Mas nenhum dos dois imaginava que estavam observando a pessoa errada. Porque o verdadeiro traidor continuava ali. Calmo. Discreto. Misturado entre os demais. Escutando tudo. Observando todos. E principalmente, esperando. Na madrugada, Lampião finalmente conseguiu dormir. Mas o sono foi perturbado. Em seus sonhos, via fumaça. Escutava tiros. E caminhava sozinho por uma estrada vazia. Ao longe, uma voz repetia as mesmas palavras. Não entre naquela cidade. Não entre naquela cidade. Não entre naquela cidade. Virgulino despertou de repente. Suando. Respirando fundo. Maria Bonita se assustou. O que houve? Lampião ficou alguns segundos em silêncio. Nada. Foi um pesadelo? Apenas um sonho. Você nunca acorda assim. O capitão se levantou. Saiu da barraca improvisada. E ficou olhando para o céu estrelado. Fazia muitos anos que não sonhava daquela maneira. Muito tempo. Desde os primeiros dias do cangaço. Desde os tempos em que ainda era apenas Virgulino Ferreira. Antes de se transformar na figura lendária que aterrorizava volantes e desafiava coronéis. Talvez fosse apenas cansaço. Talvez fossem os avisos. Ou talvez fosse algo maior. Ao amanhecer, os homens voltaram a preparar os cavalos. O destino estava próximo. Muito próximo. E naquele mesmo instante, na cidade que tanto tentaram impedir que Lampião visitasse, os moradores fechavam as portas e se recolhiam em suas casas. As ruas estavam desertas. As janelas permaneciam fechadas. Até os animais pareciam inquietos. Mas, escondidos em pontos estratégicos, dezenas de homens armados aguardavam em silêncio. Todos esperavam apenas um sinal. Um único sinal. E esse sinal seria dado por alguém que, naquele exato momento, cavalgava ao lado do próprio rei do cangaço. Alguém em quem Lampião confiava. Alguém que conhecia todos os seus segredos. E que estava prestes a entregar o homem mais temido do Nordeste. O amanhecer surgiu tingindo de vermelho as paisagens secas da Caatinga.
As primeiras luzes do dia iluminavam os mandacarus e as pedras espalhadas pelo sertão nordestino, enquanto os homens do bando terminavam os preparativos para seguir viagem. Era o dia. Depois de tantos avisos, recados misteriosos e pressentimentos, finalmente chegaria o momento em que Lampião pisaria naquela cidade. Mas, curiosamente, ninguém parecia animado. Nem mesmo os cangaceiros mais destemidos. Corisco observava tudo com atenção. Desde a madrugada, vinha reparando nos movimentos dos companheiros. Alguns estavam excessivamente quietos. Outros evitavam conversas. Havia algo no ar que o deixava inquieto. Capitão, chamou ele. O que foi agora? Ainda dá tempo. Lampião suspirou. Você não vai desistir disso? Não. Então escute. Se houver perigo, nós enfrentaremos. E se for uma emboscada, já saímos de dezenas delas. Mas nunca fomos avisados tantas vezes. Virgulino permaneceu em silêncio. Porque, no fundo, Corisco dizia a verdade. Os sinais haviam sido muitos. Até demais. Mas agora voltar significava admitir que sentirá medo. E isso, para o homem conhecido como Rei do Cangaço, era simplesmente impensável. Por volta das 9 da manhã, finalmente avistaram as primeiras casas da cidade. Uma estranha sensação tomou conta do grupo. As ruas estavam vazias. As portas fechadas. Nenhuma criança brincava. Nenhum comerciante abria as vendas. Nenhuma voz era ouvida. Era como se toda a população tivesse desaparecido. Maria Bonita apertou as rédeas do cavalo. Virgulino. Eu estou vendo. Corisco também percebeu. Isso não é normal. Lampião desacelerou. Seus olhos percorriam cada detalhe. A igreja. A praça principal. As casas de taipa. Tudo parecia abandonado. Mas não estava. Por trás das janelas fechadas, dezenas de olhos observavam em silêncio. Os moradores tinham medo. Muito medo. Porque sabiam que alguma coisa terrível estava prestes a acontecer. Na entrada da cidade, um velho apareceu. Era o padre. Caminhava devagar, com o chapéu nas mãos. E uma expressão de tristeza no rosto. Ao reconhecer Lampião, parou. Capitão Virgulino. Padre. Ainda há tempo. Os homens se entreolharam. Mais um aviso. O senhor também? Perguntou Lampião. Não estou aqui por mim. Então por quem? Pelas vidas que podem ser perdidas. Lampião permaneceu em silêncio. O padre se aproximou. Escute um homem velho. Vá embora. Corisco abaixou a cabeça. Maria Bonita fechou os olhos. Porque, naquele instante, até mesmo eles começaram a acreditar que algo realmente terrível os aguardava. Mas Virgulino Ferreira era teimoso. E respondeu com firmeza. Padre, já vim longe demais. O religioso suspirou. Então que Deus tenha misericórdia de todos nós. Sem dizer mais nada, virou as costas e foi embora. As palavras do padre ecoaram na mente de vários homens do bando. Até mesmo Lampião ficou em silêncio. Poucos minutos depois, decidiram entrar na cidade. Os cascos dos cavalos ecoavam pelas ruas desertas. Era uma cena estranha. Assustadora. Parecia uma cidade fantasma. Eu não gosto disso, murmurou Dadá. Nem eu, respondeu Maria Bonita. Corisco mantinha a espingarda pronta. Os olhos atentos. E foi então que percebeu. Uma cortina se mexeu. Depois outra. E mais outra. Havia pessoas escondidas. Observando. Esperando. Capitão. Eu vi. Lampião diminuiu o ritmo. O silêncio era quase insuportável. E então, um homem surgiu na janela de uma casa. Por apenas um segundo. Fez um sinal rápido. E desapareceu. Corisco arregalou os olhos. Virgulino. Mas antes que pudesse terminar a frase, um estampido cortou o ar. Bang! O tiro ecoou pela cidade inteira. Os cavalos se assustaram. Os moradores gritaram dentro das casas. E imediatamente outros disparos começaram. Bang! 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 Emboscada!
Gritou Corisco. O caos tomou conta das ruas. Os homens do bando saltaram dos cavalos procurando abrigo. Lampião puxou a arma. Maria Bonita correu para trás de uma carroça. A fumaça da pólvora começou a se espalhar. Disparos vinham de todos os lados. Dos telhados. Das janelas. Das esquinas. Era uma armadilha. Uma armadilha cuidadosamente preparada. Como eles sabiam? Gritou um dos cangaceiros. Ninguém tinha resposta. Mas, em meio à confusão, Lampião viu algo que fez seu sangue gelar. Do outro lado da praça, escondido atrás de uma parede, estava um homem. Um rosto conhecido. Muito conhecido. E aquele homem acabava de fazer um gesto para os atiradores. Um gesto combinado. Um sinal. O mesmo sinal que apenas pessoas muito próximas do bando conheciam. Virgulino arregalou os olhos. Porque naquele instante ele finalmente entendeu. Os avisos eram verdadeiros. Havia uma traição. E o responsável era alguém que ele jamais imaginaria. Alguém que, durante anos, cavalgou ao seu lado. Alguém que dividiu comida, batalhas e segredos. E quando Lampião reconheceu aquele rosto em meio à fumaça dos tiros, até o rei do cangaço sentiu algo que raramente experimentava. Choque. Porque o homem que acabava de condená-lo à morte era um dos seus mais antigos companheiros. O som dos tiros transformou a pequena cidade em um verdadeiro campo de batalha. A fumaça da pólvora se espalhava pelas ruas estreitas, enquanto os ecos dos disparos reverberavam entre as casas de taipa e a velha igreja da praça. Os moradores, escondidos atrás de portas e janelas, rezavam em silêncio. A cena lembrava os inúmeros confrontos que marcaram os anos do cangaço no Nordeste brasileiro, mas havia uma diferença. Dessa vez, Lampião não estava preparado. Dessa vez, alguém havia antecipado cada um dos seus passos. Protejam o capitão! Gritou Corisco. Os cangaceiros procuravam abrigo desesperadamente. Alguns disparavam contra os telhados, tentando identificar os atiradores. Outros tentavam controlar os cavalos assustados. Maria Bonita se mantinha atrás de uma carroça tombada. Virgulino. Mas Lampião permanecia imóvel por alguns segundos. Seu olhar estava fixo naquele homem do outro lado da praça. Era impossível. Ou pelo menos parecia. Durante anos, aquele companheiro cavalgara ao seu lado. Participará de combates. Escapara de perseguições das volantes. Sentara ao redor das fogueiras. Dividira refeições. E agora? Era ele quem comandava os sinais da emboscada. Não, murmurou Lampião. Mas não havia dúvida. Os olhos não mentiam. O traidor percebeu que havia sido reconhecido. Por um instante, os dois se encararam. Então o homem desapareceu atrás da parede. Capitão! Gritou Corisco. Uma bala atingiu a fachada de uma casa, espalhando pedaços de barro. Lampião finalmente voltou à realidade. Recuem! Estamos cercados! Respondeu o gato. Abrigados nas esquinas. Gritou Dadá. Os disparos continuavam. Bang! 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 Os homens escondidos nos telhados conheciam exatamente as posições dos cangaceiros. Sabiam para onde corriam. Sabiam onde procurariam abrigo. Era impossível negar. Quem organizara aquilo conhecia profundamente os hábitos do bando. Alguém entregou tudo. Gritou Cajazeira. Corisco cerrava os dentes. Eu vou matar esse desgraçado. Mas encontrar o traidor em meio ao tiroteio era praticamente impossível. Enquanto isso, numa casa próxima à praça, o líder da armadilha observava tudo. Ele percebeu? Perguntou um dos homens. Sim. E agora? Agora é tarde. O informante conseguiu fugir? Já deve estar longe. Mas, na verdade, ele estava enganado. Porque o homem que traíra Lampião ainda permanecia na cidade. E não porque desejasse lutar, mas porque havia algo que precisava fazer. Algo que carregava dentro do peito havia muitos anos. Na praça, a situação se tornava cada vez mais difícil. Um dos cangaceiros caiu ferido. Outro teve o braço atingido.
Os cavalos corriam descontrolados. Maria Bonita tentava manter a calma. Virgulino. Lampião recarregava a arma. Mas, por dentro, havia algo que doía mais do que as balas. A traição. Durante toda a vida, aprenderá a desconfiar de inimigos. Coronéis. Soldados. Volantes. Políticos. Mas nunca imaginara ser atingido por alguém que considerava parte da família. Quem foi? Perguntou Corisco, se aproximando. Lampião não respondeu. Capitão, quem era? Virgulino continuava em silêncio. Quem? Finalmente, o rei do cangaço falou. Alguém que eu jamais deveria ter chamado de amigo. Corisco arregalou os olhos. Porque nunca tinha visto Lampião pronunciar aquelas palavras. Nem mesmo diante dos maiores inimigos. A luta continuava. Mas, aos poucos, os homens do bando começaram a abrir caminho para sair da cidade. A prioridade agora era sobreviver. Pela rua do mercado. Gritou Corisco. Vamos! Respondeu Dadá. Lampião cobria a retirada. Mesmo em meio ao caos, sua experiência em combates ainda fazia diferença. Mas, enquanto recuava, algo inesperado aconteceu. Uma voz ecoou atrás dele. Virgulino. Lampião se virou. E congelou. Era ele. O traidor. Parado no meio da fumaça. Sem arma nas mãos. Sem proteção. Apenas olhando diretamente para o antigo capitão. Corisco ergueu a espingarda. Eu mato esse miserável. Não! Gritou Lampião. Todos ficaram surpresos. O traidor respirava com dificuldade. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Eu precisava fazer isso. Por quê? Perguntou Lampião. Porque o senhor nunca escutou ninguém. O capitão permaneceu imóvel. Eu mandei os avisos. Corisco ficou sem entender. O quê? O primeiro recado foi meu. Mentira! Gritou o gato. O vaqueiro fui eu quem enviou. Desgraçado! Rugiu Corisco. A cruz na fazenda também. Lampião permanecia em silêncio. Eu tentei impedir o senhor. Então por que fez isso? Perguntou Maria Bonita. O homem abaixou a cabeça. E respondeu algo que ninguém esperava ouvir. Porque eles ameaçaram minha família. O silêncio tomou conta da praça. Até os tiros pareciam mais distantes naquele instante. Durante meses me obrigaram a passar informações. E você aceitou? Perguntou Corisco. Não. No começo, não. Mas quando colocaram uma arma na cabeça dos meus filhos, eu perdi. As lágrimas escorriam pelo rosto do homem. Eu tentei avisar o capitão. Tentei de todas as formas. Mas ele nunca escutava. Lampião sentia o peso daquelas palavras. Porque, pela primeira vez, começou a perceber uma verdade dolorosa. Todos os avisos estavam ali, desde o início. Mas seu orgulho o impedira de enxergar. E antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um disparo surgiu do alto de um telhado. Bang! O traidor arregalou os olhos. E caiu de joelhos. O sangue começou a manchar a terra da praça. Lampião avançou. Não! Mas era tarde. Porque quem puxara o gatilho não fora nenhum cangaceiro. Nem os homens da volante. Foi o próprio líder da emboscada. Que acabava de eliminar o homem que sabia demais. E enquanto o antigo companheiro tombava nos braços de Lampião, o verdadeiro responsável por tudo começava a fugir da cidade. Levando consigo um segredo ainda mais terrível. Um segredo que explicava por que aquela armadilha havia sido preparada. E que estava ligado a um acontecimento ocorrido muitos anos antes. Um acontecimento que Lampião acreditava ter enterrado para sempre. O corpo do homem que tentará avisar Lampião jazia sobre a terra seca da praça. O sangue escorria lentamente, misturando-se à poeira levantada pelos cavalos e à fumaça da pólvora que ainda pairava no ar. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. O tiroteio continuava em alguns pontos da cidade, mas para Virgulino Ferreira da Silva, tudo ao redor havia desaparecido. Apenas aquelas últimas palavras permaneciam em sua mente. Eu tentei avisar o senhor. Lampião ajoelhou-se ao lado do antigo companheiro.
Corisco observava em silêncio. Maria Bonita também. Ninguém ousava dizer nada. O homem respirava com dificuldade. Seu olhar já começava a perder o brilho. Capitão, murmurou. Não fale. Me perdoe. Lampião segurou sua mão. Fique quieto. O homem tossiu. Eles matariam minha família. Virgulino fechou os olhos. Durante anos, muitos haviam acusado Lampião de inúmeras coisas. Mas existia uma regra que ele respeitava acima de todas. Família. Mulheres e crianças nunca deveriam ser usadas naquela guerra. Mas alguém havia ultrapassado aquele limite. Quem foi? Perguntou Lampião. O homem tentou responder. Mas o sangue saía de sua boca. Quem fez isso? A resposta veio quase num sussurro. O filho. Lampião se aproximou. Filho de quem? Mas a frase jamais foi completada. O homem morreu. E levou consigo parte da verdade. Corisco baixou a cabeça. Até ele, conhecido pela violência e pelo temperamento explosivo, permaneceu em silêncio. Porque, naquele instante, todos entenderam uma coisa. O verdadeiro inimigo continuava vivo. E estava fugindo. Temos que sair daqui, gritou Dadá. Os disparos voltaram a aumentar. Lampião se levantou. Seus olhos estavam diferentes. Não havia medo. Não havia desespero. Mas existia algo raro. Arrependimento. Pela primeira vez em muitos anos, Virgulino Ferreira admitia para si mesmo que havia ignorado sinais demais. E o preço estava sendo alto. Recuar, ordenou. Os homens começaram a abrir caminho pela rua do mercado. Corisco liderava os disparos. Maria Bonita ajudava os feridos. E, aos poucos, o bando conseguiu escapar da cidade. Horas depois, já escondidos entre as pedras da Caatinga, os sobreviventes faziam um balanço da tragédia. Alguns homens estavam feridos. Outros haviam desaparecido. E todos carregavam a mesma pergunta. Quem havia preparado aquilo? O sol começava a desaparecer quando Lampião se afastou do grupo. Sentou-se sozinho. Algo que raramente fazia. Maria Bonita se aproximou. Posso? Ele apenas assentiu. Os dois permaneceram em silêncio por alguns instantes. Você está se culpando. Eu devia ter ouvido. Ninguém poderia imaginar. Eu podia. Maria Bonita suspirou. Você é humano, Virgulino. O sertão não perdoa erro. Mas ainda estamos vivos. Lampião olhou para o horizonte. Às vezes, sobreviver dói mais. As palavras surpreenderam Maria Bonita. Porque ela conhecia o homem por trás da lenda. E sabia que, naquele momento, o famoso rei do cangaço estava ferido de uma maneira que nenhuma bala seria capaz de causar. Enquanto isso, em uma fazenda distante, um homem desmontava do cavalo. Entrou apressadamente. E foi recebido por um senhor já bastante idoso. Deu certo? Sim. Lampião morreu? Não. O velho fechou os olhos. Então falhamos. Não completamente. O informante? Morto. Um leve sorriso apareceu no rosto do ancião. Melhor assim. Mas Lampião me viu. O velho permaneceu em silêncio. Ele sabe que fui eu. Não importa. Importa. Porque ele vai me procurar. O homem mais velho se levantou lentamente, apoiando-se em uma bengala. E quando ele me encontrar? O senhor já é um homem velho. Exatamente. O ancião sorriu. Esperei esse dia por mais de 20 anos. As palavras fizeram o outro homem se calar. Desde aquela noite. O senhor ainda pensa nisso? Todos os dias. Mas aquilo aconteceu há muito tempo. Para você. Não para mim. Os olhos do velho ficaram cheios de ódio. Virgulino Ferreira destruiu minha família. Destruiu meu nome. Destruiu tudo. E agora? Agora chegou a vez dele sentir o mesmo. Enquanto isso, sem imaginar que uma vingança antiga era a verdadeira origem de toda aquela armadilha, Lampião permanecia sentado sob um juazeiro. As estrelas começavam a surgir no céu. E, pela primeira vez em muitos anos, ele não pensava em dinheiro. Nem em perseguições.
nem nas volantes, nem nos coronéis. Pensava apenas em uma pergunta. Quem era aquele velho? Por que tanta raiva? E o que teria acontecido décadas antes para alimentar um ódio capaz de esperar tantos anos? Mas a resposta para aquelas perguntas seria ainda mais dolorosa. Porque o passado que agora retornava não envolvia apenas Lampião. Envolvia um homem que ele acreditava ter matado. Um homem que todos no sertão juravam estar morto. Um homem cujo nome não era pronunciado havia mais de 20 anos. E quando esse nome finalmente fosse revelado, até Corisco ficaria sem acreditar. A noite caiu sobre a caatinga, mas o sono não chegou para ninguém. Os homens do bando, espalhados entre as pedras e arbustos secos do sertão, tentavam descansar, mas as imagens do que acontecerá naquela cidade ainda estavam vivas em suas memórias. Os disparos, a emboscada, o companheiro morto e, acima de tudo, a descoberta de que todos os avisos recebidos eram verdadeiros. O silêncio daquela noite era pesado. Nem mesmo Corisco, conhecido por sua coragem e impulsividade, conseguia esconder a revolta. Eu devia ter matado aquele desgraçado, murmurava. Dadá balançou a cabeça. Ele tentou avisar, mas entregou o capitão. Porque ameaçaram os filhos dele. Corisco abaixou os olhos. Aquilo o consumia. Porque, no fundo, sabia que talvez ele próprio tivesse feito o mesmo para salvar a família. Enquanto isso, Lampião permanecia isolado. Sentado sob um velho juazeiro, observava a lua que iluminava a paisagem seca do Nordeste. Maria Bonita continuava ao lado dele. Ainda pensando? Sim. Na emboscada? No passado. Ela franziu a testa. Passado? Aquele homem, antes de morrer. O que tem? Ele disse o filho. Maria Bonita assentiu. Filho de quem? Lampião suspirou. Essa é a pergunta. Por alguns minutos, os dois ficaram em silêncio. Até que o capitão falou algo que surpreendeu Maria Bonita. Existe um nome que não escuto há muitos anos. Qual? Virgulino ficou imóvel. Anselmo Guedes. Maria Bonita tentou lembrar. Nunca ouvi falar. Quase ninguém ouviu. Quem era ele? Lampião respirou fundo. Um fazendeiro. E? Um homem poderoso. Muito respeitado. E o que aconteceu? O rei do cangaço permaneceu em silêncio por alguns segundos. Diziam que ele ajudava as volantes. Diziam? Sim. E era verdade. Lampião baixou a cabeça. Eu nunca soube. Maria Bonita percebeu algo raro. Dúvida. Você atacou a fazenda dele? Virgulino assentiu. Muitos anos atrás. E ele morreu? Foi o que todos acreditaram. Todos? Inclusive eu. As peças começavam a se encaixar. Você acha que ele está vivo? Lampião levantou os olhos. Não sei. Mas alguém esperou mais de 20 anos. Sim. E só alguém que sofreu muito conseguiria carregar tanto ódio. Naquele instante, Corisco se aproximou. Capitão. Fale. Encontramos um homem. Lampião se levantou. Quem? Um velho. Um velho? Sim. Onde? Próximo ao riacho. Lampião e Maria Bonita seguiram imediatamente. Quando chegaram, encontraram um senhor extremamente idoso. Magro. Barba branca. Apoiado em uma bengala. Mesmo cercado pelos cangaceiros, ele parecia tranquilo. Calmo demais. Quem é você? Perguntou Corisco. O homem apenas sorria. Pergunte ao seu capitão. Lampião se aproximou. Os dois se encararam. E então algo aconteceu. Virgulino empalideceu. Os olhos se arregalaram. Maria Bonita nunca havia visto aquilo. Não pode ser. O velho sorriu. Faz muito tempo, não é, Virgulino? Corisco olhou sem entender. Capitão? Lampião deu um passo para trás. Você? Sim. Isso é impossível. Muita coisa parece impossível. O silêncio tomou conta do local. Até os homens mais experientes ficaram inquietos. Porque nunca tinham visto Lampião daquela maneira. Quem é ele? Perguntou Dadá. Virgulino demorou para responder.
Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa. Anselmo Guedes. Todos se entreolharam. Mas o senhor disse que ele estava morto. Exclamou Corisco. O velho soltou uma risada amarga. Era isso que você queria acreditar. Lampião continuava sem reação. Eu vi a fazenda em chamas. Sim. Vi os corpos. Não viu o meu. Virgulino permaneceu em silêncio. Anselmo apoiou-se na bengala. Passei 20 anos esperando. Esperando o quê? Justiça. Justiça? Os olhos do velho se encheram de lágrimas. Naquela noite, Virgulino, eu perdi minha esposa. Perdi meus 2 irmãos. Perdi tudo. Corisco observava em silêncio. E sabe qual foi meu maior castigo? Lampião não respondeu. Sobreviver. As palavras ecoaram entre os homens. Durante 20 anos eu esperei. Vi você virar lenda. Vi seu nome ser cantado em versos. Vi gente chamar você de herói. Enquanto eu enterrava meus mortos. Maria Bonita abaixou a cabeça. Porque, pela primeira vez, estava diante de uma dor que nem mesmo o tempo havia conseguido apagar. Foi você quem armou tudo? Perguntou Lampião. Sim. Foi você quem ameaçou a família do meu homem? Anselmo fechou os olhos. Não. Lampião franziu a testa. Não? Quem fez isso foi meu filho. Um silêncio absoluto tomou conta da caatinga. Seu filho? Perguntou Corisco. Sim. Então ele está vivo? Está. Onde? O velho olhou diretamente para Lampião. E respondeu com uma calma assustadora. Mais perto do que você imagina. As palavras fizeram Corisco apertar a espingarda. Maria Bonita sentiu um arrepio. E Lampião percebeu algo que fez seu coração acelerar. Porque, naquele instante, uma possibilidade terrível surgiu em sua mente. Uma possibilidade tão absurda, que ele rezava para estar errado. Mas se aquela suspeita fosse verdadeira, então a maior traição de todas ainda não havia sido descoberta. E o homem que desejava sua morte continuava muito próximo. Próximo demais. A revelação de Anselmo Guedes caiu sobre todos como um raio em plena seca. Corisco apertava a espingarda. Dadá observava o velho com desconfiança. Maria Bonita permanecia imóvel. E Lampião, pela primeira vez em muitos anos, parecia verdadeiramente abalado. Seu filho? Repetiu Virgulino. Sim, respondeu Anselmo. Onde ele está? O velho respirou fundo. Mais perto do que você imagina. A tensão tomou conta do ambiente. Os cangaceiros se entreolharam. Corisco imediatamente apontou a arma para o velho. Fale logo. Mas Anselmo balançou a cabeça. Não. Está querendo morrer? Eu esperei 20 anos. Não tenho medo da morte. Lampião levantou a mão. Baixe essa arma, Corisco. Capitão. Baixe. Relutante, Corisco obedeceu. Anselmo continuou. Durante anos eu vivi escondido. Todos acreditavam que eu havia morrido naquela noite. Eu também acreditava, respondeu Lampião. Porque era conveniente para você. Virgulino abaixou os olhos. Naquele instante, pela primeira vez em décadas, as lembranças daquela antiga invasão retornavam com força. As chamas. Os gritos. A fumaça. Os disparos. Na época, ele acreditava estar atacando aliados das volantes. Mas, no fundo, jamais tivera certeza absoluta. E essa dúvida o acompanhará em silêncio durante muitos anos. Meu filho cresceu com ódio, disse Anselmo. E você alimentou esse ódio. Não precisei. Ele viu a mãe morrer. Viu a casa queimar. Viu tudo ser destruído. Lampião permaneceu em silêncio. Porque não existia resposta para aquilo. No sertão nordestino, as guerras entre coronéis, cangaceiros e volantes deixavam cicatrizes que atravessavam gerações. E o ódio, muitas vezes, era herdado como uma maldição. Onde está seu filho? Perguntou Maria Bonita. Anselmo levantou os olhos. E finalmente respondeu. Entre vocês. Um silêncio assustador tomou conta do local. Corisco arregalou os olhos. O quê?
Ele viveu anos esperando por esse momento. Mentira! Gritou o gato. Não. Quem é ele? Anselmo olhou diretamente para Lampião. Você o conhece há muito tempo. As palavras fizeram todos se voltarem uns para os outros. Desconfiança. Medo. Incerteza. Corisco observava cada rosto. Dadá também. Mas Lampião continuava parado. Então algo lhe veio à memória. Uma conversa antiga. Um detalhe que sempre lhe parecerá estranho. Um homem que surgira no bando anos antes. Sem passado conhecido. Sem família. Sem origem claramente explicada. E, aos poucos, o coração do rei do cangaço começou a acelerar. Não, murmurou. Sim, respondeu Anselmo. Lampião virou lentamente. E seus olhos encontraram um rosto conhecido. Zabelê. O mesmo homem que Corisco havia desconfiado na noite anterior. Zabelê estava imóvel. Ninguém havia percebido sua aproximação. Corisco imediatamente ergueu a arma. Miserável! Mas Zabelê não tentou fugir. Não sacou a arma. Não demonstrou medo. Apenas olhou para Lampião. E lágrimas escorriam pelo seu rosto. Meu nome nunca foi Zabelê, disse ele. O silêncio era absoluto. Meu nome é Joaquim Guedes. Filho de Anselmo Guedes. Corisco ficou sem palavras. Maria Bonita levou a mão à boca. E Lampião sentiu o mundo girar ao seu redor. Você? Sim. Há quantos anos? 16. 16 anos ao meu lado? 16 anos esperando. Esperando me matar? Joaquim abaixou a cabeça. Era o que eu queria. Então por que não fez? As lágrimas continuavam descendo pelo rosto do homem. Porque conheci o homem por trás da lenda. Corisco não entendia. O que está dizendo? Passei a odiar Lampião quando era criança. Mas conheci Virgulino quando me tornei adulto. O silêncio era tão profundo que apenas o vento da caatinga podia ser ouvido. Eu queria vingança. Todos os dias. Todos os anos. Mas então vi você dividir comida com gente pobre. Vi você proteger crianças. Vi você salvar homens do próprio bando. E comecei a odiar meu próprio ódio. Anselmo fechou os olhos. Fraco, murmurou. Joaquim virou-se para o pai. Não. Cansei. Depois de 20 anos? Depois de uma vida inteira. Ele destruiu nossa família. E o Senhor destruiu a sua própria alma. As palavras atingiram o velho como uma facada. O Senhor viveu para a vingança. Eu quero viver para a paz. Anselmo tremia. Traidor? Não. Filho. Pela primeira vez em décadas. O velho começou a chorar. E naquele instante, algo que ninguém imaginava aconteceu. Lampião se aproximou. Todos ficaram tensos. Mas Virgulino apenas tirou o chapéu de couro. E disse: se existe um traidor aqui, sou eu. Todos o encararam. Eu devia ter procurado a verdade naquela noite. Devia ter certeza. Devia ter impedido aquele sangue. Anselmo chorava em silêncio. O Senhor me tirou tudo, respondeu o velho. E o Senhor permitiu que o ódio lhe tirasse o resto. As lágrimas escorriam pelo rosto dos dois homens. 20 anos. 20 anos de dor. 20 anos de vingança. 20 anos de fantasmas. Até que finalmente o sertão testemunhou algo mais raro que qualquer batalha. O perdão. Corisco jamais esqueceria aquela cena. Maria Bonita também não. Porque naquele dia, Lampião entrou na cidade que todos mandaram evitar. Ignorou todos os avisos. Pagou um preço terrível. Perdeu homens. Descobriu traições. Enfrentou fantasmas do passado. Mas acabou encontrando algo que jamais procurou. A verdade. E os mais velhos daquela região ainda repetiriam por muitos anos. O maior inimigo do homem não é a bala, nem a volante, nem o punhal. É o orgulho que o impede de ouvir quando Deus, o destino ou a própria vida tentam avisá-lo. E assim terminou uma das histórias mais misteriosas e comentadas do sertão, onde o nome de Lampião, do cangaço e das antigas disputas do Nordeste continuou sendo contado de geração em geração, entre as sombras da caatinga e as memórias de um tempo que jamais seria esquecido.
Fim.